Bom, vamos entender por que que Exu foi associado ao demônio e ao diabo, mas se baseando na história da nossa cultura, da nossa raiz africana. O nosso culto afro-brasileiro aqui no Brasil, ele é transmitido de forma oratória, passado de geração em geração. E a grande maioria acaba tendo preguiça de buscar informações na nossa história de matriz africana, que é como nós devemos ter como base principal dos nossos ensinamentos e dos nossos cultos. Aproximadamente no século XIX, houve o primeiro bispo anglicano chamado Samuel Adjai Crawford. Vocês podem buscar aí na internet que tem falando sobre ele. Ele então decidiu fazer a tradução da Bíblia para a língua em Yorubá. Nesse momento, todas as palavras que existiam na Bíblia, que eram associadas a Satã e a demônio, eles a substituem pela palavra Exu. Exu escrita com E-S-U, porque estamos falando de Exu Orixá. E não estamos falando nesse momento dos Exus guardiões, Exus de esquerda, Exus catiços, como conhecidos aqui no Brasil, tá? Então estamos falando de Exu Orixá. Quando ele faz essa troca, os próprios negros que começam a receber a influência dos brancos ocidentais cristãos e aceitam a se cristianizar, eles começam então também a enxergar Exu como o próprio demônio, o próprio diabo. Aqueles pretos, aqueles negros escravos que não cedem ao cristianismo, mas que entendem e percebem o medo do branco ocidental sobre a prática religiosa deles, que é desconhecida, eles começam então também a repetir de forma a amedrontar e a afligir os brancos que tinham medo do desconhecido. Então eles começam a repetir que Exu vai te cobrar, eu vou entregar para Exu aquilo que você fizer. Sempre na intenção de amedrontar, como se Exu fosse realmente algo maléfico, também como uma forma de proteger contra os brancos. A partir daí, a gente entende que uma mentira contada muitas vezes ao longo de décadas e anos, ela acabou se tornando uma verdade. Mas ela se torna uma verdade para quem é conveniente. Quem é conveniente a aceitar essa verdade ainda são os cristãos, aqueles que são contra a nossa prática, também se baseando na própria ignorância. Por quê? Se os próprios frequentadores, os próprios praticantes do culto de matriz africana ou do culto afro-brasileiro têm preguiça de buscar na nossa história as verdadeiras respostas e os porquês de muitas coisas que acontecem, que nós escutamos hoje, faça ideia aos cristãos. Eles mesmos é que não vão querer ter esse trabalho, perder o seu tempo buscando informação. Então, tudo isso vai sendo repetido ao longo de décadas e essa analogia ela foi criada, esse sincretismo foi criado de que Exu seria o próprio demônio, o próprio diabo. E depois disso, quando as entidades começam também a se manifestar aqui no Brasil e o culto a Exu e a Pombogira ele começa a existir, ainda assim, por essas entidades também beberem, fumarem e ter essa analogia ao sexo. E por que essa analogia ao sexo também foi feita? Também é importante entender. Por quê? No culto africano, o símbolo de Exu Orixá é o falo. E o falo nada mais é do que o pênis. Então, tudo aquilo que também é associado à parte sexual, a bebida, a parte sexual, a qualquer tipo de vício, como cigarro ou qualquer outra coisa relacionada a isso, tudo isso é associado a práticas do demônio e práticas do diabo. E isso foi se repetindo ao longo de décadas, como hoje todos que são praticantes do culto afro-brasileiro sabem que os cristãos falam sobre isso. E até os que não são cristãos acabam também assemelhando o Exu ao demônio e ao diabo como uma prática negativa. Tá? E nós temos que entender que existem duas práticas, a Umbanda e a Quimbanda, mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo, que também foi necessário fazer essa separação do culto de Quimbanda, que seria a magia negra, e o culto de Umbanda, que seria a magia branca, aquilo que começa a ser aceitável para os brancos, para os ocidentais, mas é assunto para o próximo vídeo, como eu disse. Bom, se todas as informações que você teve aqui nesse vídeo hoje fizeram sentido para você, se foram informações das quais você não sabia, compartilhe esse vídeo para levar informações a mais pessoas, deixe seu coraçãozinho, contribui aqui pro canal e, acima de tudo, deixe seu comentário, porque é baseado nele que eu trago novos